No começo da faculdade, eu tava com a cabeça cheia de sonhos. Tinha saído da casa dos meus pais para estudar numa cidade grande, cheio de expectativa, mas com o bolso vazio. Dividia um quarto minúsculo com outro calouro, comia miojo 3 vezes por semana e fazia malabarismo com o dinheiro do estágio e o pouco que meus pais conseguiam mandar. Mas eu tava lá, firme. Era a chance de mudar minha vida. Foi numa aula de introdução ao pensamento sociológico que conheci a Aline. Ela chegou atrasada, tropeçando no próprio pé, sentou do meu lado e soltou um bom dia com aquele sorriso sincero. A gente se apresentou, começou a trocar ideia, e dali em diante, tudo deslanchou muito rápido. Aline era linda, falante, cheia de atitude. Me fazia rir, me fazia pensar. Eu, que nunca tinha levado relacionamentos tão a sério, comecei a sentir que ali podia ter algo diferente. Em pouco tempo, estávamos saindo, nos conhecendo melhor, dormindo juntos com frequência. Ela vinha de uma família bem estruturada, diferente da minha. Os pais dela eram estáveis, classe média alta, daqueles que mandavam encomenda com mimos no meio da semana. Já os meus, bom, eram trabalhadores simples. Meu pai caminhoneiro, minha mãe faxineira. Me deram tudo que podiam, mas o resto era por minha conta. Quando falei para Aline que a convivência com meus pais estava ficando insustentável, que eu me sentia cada vez mais pressionado, ela não pensou 2 vezes, vamos morar juntos. Na hora, fiquei sem reação. Eu tava desempregado. O estágio tinha cortado gente e eu fui na leva. Tava tentando freá-las, entregando o currículo, mas nada se firmava. Ela sabia disso. Mesmo assim, insistiu. Disse que confiava em mim, que tudo ia se ajeitar. Sugeriu que a gente abrisse uma conta conjunta para juntar grana para alugar um canto só nosso. E assim fizemos. No começo, eu tava determinado. Fazia bico como designer, editava vídeo para um canal pequeno, até vendi umas coisas minhas para contribuir. Mas, inevitavelmente, Aline acabava colocando muito mais dinheiro do que eu. Ela tinha um estágio fixo num escritório de advocacia e ganhava bem para alguém da idade dela. Às vezes, eu me sentia mal. Humilhado, até. Mas ela sempre dizia, relaxa. Quando você conseguir algo fixo, compensa. O tempo passou e a conta conjunta foi crescendo devagar. Aline mantinha planilhas, metas, datas. Era metódica. Eu tentava acompanhar, mas cada vez mais me sentia um coadjuvante num plano que devia ser dos dois. Quando comentava isso, ela desconversava. Comecei a perceber que o tom dela mudava quando o assunto era dinheiro. Aquela leveza do começo foi sumindo. A relação começou a azedar. As cobranças ficaram mais frequentes. Tudo era motivo de discussão. Ela dizia que eu estava acomodado, que precisava agir como um homem. E eu? Eu tentava explicar que não era falta de esforço, era falta de oportunidade. Mas para ela, aquilo soava como desculpa. Aos poucos, ela começou a se afastar. Passava mais tempo com as amigas, vivia no celular, evitava conversas. Até que, numa sexta-feira, chegou em casa depois do estágio, sentou no sofá com aquela cara séria e disse, acho que não dá mais. Fiquei mudo. Nem consegui reagir. Perguntei, o que aconteceu? Ela respondeu, a gente virou o peso um pro outro. Eu preciso seguir, você precisa se encontrar. No dia seguinte, ela arrumou as coisas e foi embora. Sem choro, sem drama. Só silêncio. Fiquei sozinho no AP improvisado que a gente dividia temporariamente. A cama vazia, os talheres dela na pia. A realidade veio como um soco no estômago. Depois de alguns dias, resolvi acessar a conta conjunta. Queria ver se ainda dava para tentar continuar com o plano sozinho. Talvez alugar um quarto só meu. Mas quando abri o aplicativo, o saldo estava zerado. Tudo. Cada centavo. Ela havia sacado tudo. Sem avisar. Sem perguntar. Sem nem deixar uma mensagem. A decepção foi indescritível. Aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança. Sobre tudo que eu tinha acreditado. Sobre as conversas, os planos, os sorrisos. Me senti traído, descartável, usado. Pensei em confrontar. Em cobrar. Até em ameaçar. Mas desisti. Qual seria o ponto? Nada disso traria o dinheiro de volta. E menos ainda a minha paz. Então engoli a dor e fui cuidar de mim. Levei meses para me recuperar. Me afastei de muita gente. Foquei nos estudos, voltei a procurar trabalho com mais energia. Consegui um novo estágio, depois uma vaga CLT. Comecei a juntar dinheiro de novo, mas dessa vez, na minha conta.
Com o tempo, voltei a ter prazer nas coisas simples. No silêncio. Na liberdade. A ferida ainda ardia, mas estava cicatrizando. Foi quase 2 anos depois que conheci a Mariana. A gente se esbarrou num evento da empresa. Ela era discreta, sorridente, cheia de boas ideias. Começamos a conversar, depois a sair, e aí tudo aconteceu no tempo certo. Sem pressa, sem cobranças. Mariana me via pelo que eu era, e não pelo que eu ainda não tinha. Hoje, moramos juntos. Temos um filho pequeno. E uma vida tranquila. A gente divide as contas, as tarefas, os sonhos. Não é perfeito, mas é real. Mariana nunca precisou me provar nada, porque ela nunca jogou na minha cara o que fazia por mim. E por isso, eu quis dar sempre mais. Não por obrigação, mas por gratidão. Aline? Nunca mais a vi. Uma vez ouvi dizer que ela se casou com um cara mais velho, bem de vida. Tá morando fora, viajando, vivendo bem. E olha, se for verdade, desejo tudo de bom pra ela. De verdade. Porque o que ela fez comigo me ensinou o que nenhum livro, nenhuma aula e nenhum coach poderia ensinar. Confiança é construída em silêncio e destruída em um clique. Relacionamento não é transação. É parceria. Se só um segura a corda, o outro não tá escalando junto, tá sendo puxado. E quando solta, quem tava segurando cai sozinho. Mas eu não fiquei no chão. Aprendi. Cresci. Me reconstrui. Ela levou o dinheiro, sim. Levou promessas, levou o que parecia amor. Mas quem ficou com a liberdade, a paz e o futuro, fui eu.